Boa noite, irmãos, que a doce paz de Jesus esteja em cada coração. Para nós é uma alegria estarmos aqui para, mais uma vez, prestar o nosso culto ao Senhor e convidar você a participar conosco em casa. Nós também temos as crianças que participam, também em casa. Mandamos um abraço para todos e que a graça do Senhor seja sobre nós. E ainda continuamos fazendo os cultos dessa maneira, porque ainda continua o problema instaurado aí da pandemia. E hoje nós temos conosco a irmã Estael, que está com a gente e vai participar do culto. Amém. E para nós é uma alegria, Estael, ter você aqui com a gente, tá bom? Amém, cara. E estamos ali o irmão Gustavo atrás da câmera. O André na semana passada estava em casa, estava com dengue, hoje está aqui, graças a Deus. Estamos a equipe aí reforçada. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, pedindo a bênção dele para esse culto e que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Deus querido, no nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de sermos teus filhos e poder estar na tua presença para prestar um culto ao Senhor. Estamos fazendo isso de maneira, ó Deus, de forma diferente, mas a adoração é ao Senhor. E a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Quero, ó Deus, abençoar nós aqui nessa noite e também alcançando as famílias e tantas pessoas que estão distante de nós, mas que possam ser abençoadas e que possam juntos conosco adorar o Senhor. Oramos agradecido pelo privilégio de estarmos na tua presença. Fala conosco, Senhor, de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e nesse momento queremos cantar o cântico Perdão e Graça e convidar vocês a cantarem conosco. Cante com a sua alma, seu coração e louve ao Senhor, como diz o salmista, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então faremos isso em nome de Jesus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Perdão e graça é tudo que nós precisamos, né? Sempre. Amém. Nós vamos cantar o hino que tem por título Amor. A Bíblia diz que podemos, em 1 Coríntios, podemos dar o nosso corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada importa. E há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante, diz o texto sagrado, é o amor. E João diz que o próprio Deus é amor. Então vamos cantar. A letra desse hino é muito bonita e nos desperta, mas também nos encoraja a amar a Deus e ao nosso próximo também, como nós amamos a nós mesmos, né? Cantemos 380 do Cantor Cristão. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não te torna maldizente, não se torna maldizente. Este amor com suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor, pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Puxará tal amor, ainda quando for custoso, nutre amor, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, não
baseado em 1 Coríntios 13. Se você puder ler, por favor, faça isso. Você vai ser ainda mais abençoado. Amém. Amém. Davi, no Salmo 100, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que nós possamos cantar este hino falando sobre o amor que nós temos com os nossos irmãos, tendo o senso de comunidade, de comunhão que nós temos, que nós não somos igreja em nós mesmos, mas com os nossos irmãos, e que Deus não salva somente uma pessoa, mas salva a sua igreja, porque nós sabemos que o Senhor é Deus, porque Ele quem nos fez individualmente, mas nós somos dele e somos o seu povo, o seu rebanho, o seu pastoreio. Pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, por sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a doce paz de Jesus esteja em cada coração. Amém? Amém. Para nós é uma alegria estarmos juntos através das redes sociais. Infelizmente não podemos nos reunir ainda. Estamos com muita saudade, certamente, do abraço, do beijo, da comunhão de estar perto, escola bíblica, os cultos, reuniões belas, valentes e tantos outros, ter contato com as nossas crianças lindas
e vê-las correndo aí para todos os lados, mas infelizmente ainda não é o momento. A Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 7. Ou você abre a sua Bíblia, ou acesse seu celular, seu tablet, por favor, faremos isso. Farei a leitura. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei eu de fazer? Diz-me o que é que você tens em sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto que sobrou, ou do restante. Amém. Vamos orar. Deus querido, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecer porque temos vida, temos saúde, temos força e temos o privilégio de estar na tua presença. Quero pedir a tua bênção para as nossas vidas através da tua palavra, que venha trazer um frescor, um despertar no nosso coração, e também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão ouvindo, participando desse culto, ó Deus, que haja reverência, que haja, Deus, não haja conversações, pessoas andando, distrações, mas que haja, ó Deus, um momento de reflexão, onde o Senhor, ó Deus, pode falar a cada coração. Oramos pedindo, ó Deus, a tua bênção, e que o teu Santo Espírito seja aquele que seja um interlocutor, que venha falar conosco, fazer entendida a tua palavra ao nosso coração. Oramos agradecido pelo que o Senhor tem feito e has de fazer, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, domingo passado nós falamos sobre a família de Noé. Aparentemente uma família
quase perfeita, mas algo que deu tudo certo naquela família, ou muito certo. Em obediência a Deus, trabalharam durante 100 anos, construindo uma arca, uma grande embarcação na qual a família e muitos animais foram salvos, mérito total do Senhor. Hoje eu gostaria de continuar pensando sobre a família, e eu quero pensar sobre a família, a minha, a sua, a nossa família, como ela é importante para nós, e como ela é importante para a sociedade, e muito para a igreja, como ela é importante para Deus, porque a família podemos afirmar com alegria, com orgulho, eu não sei qual a empolgação que nós podemos falar, que a família é o nosso maior patrimônio, a nossa maior riqueza, a qual nós devemos fazer o maior investimento enquanto estivermos nesse mundo. Investimento no casal, o casal investir nos filhos e etc. Na verdade, o texto narra um acontecimento. O marido havia morrido, um credor veio para receber a dívida. Como a viúva não tinha como pagar, ele queria levar seus 2 filhos como escravos pelo valor da dívida. Que tristeza! Você imagina se isso tivesse acontecido na sua família? Seus filhos, sua maior riqueza, a mulher já havia perdido o marido e agora perdeu os filhos para trabalharem como escravos. Foi um choque muito grande para essa mulher. Tempos difíceis, tempos de crise. Agora a gente pode fazer uma pergunta, talvez quando a gente lê esse texto, salta à nossa memória algumas perguntas. Primeiro, este homem, o falecido, será que ele era um mau administrador? Será que esse homem havia enfrentado algumas dificuldades por causa de doença, ou desemprego, ou uma fatalidade por causa de enchente ou cheia, enchente e cheia é o mesmo sentido, eu quis dizer enchente ou uma estiagem muito longa, onde não choveu, onde havia necessidade, às vezes a roça não produziu, enfim, nós não sabemos o motivo, o texto não narra o porquê ele estava devendo, mas o texto diz que esta mulher, o texto diz que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, na verdade essa mulher, e este homem falecido, segundo ela, era um homem temente a Deus, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Versículo 1, o versículo 1 diz: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eliseu conhecia esse homem, provavelmente, e Eliseu, olha, era um dos discípulos do profeta, era alguém que temia o Senhor, que estava com os discípulos, com os profetas ali. Então era alguém, esse homem era um servidor, e ele talvez não tivesse tantos recursos assim, mas nós não sabemos a causa, o porquê ele contrai uma grande dívida. A grande verdade é que ele morreu e a dívida ficou, e agora a viúva não tem como pagar. E ela vai até o homem de Deus, e ele dá uma sugestão para ela. Na verdade, uma dívida
Na verdade, a dívida que aquele homem tinha é uma das coisas mais comuns na vida do ser humano, ter dívidas. Até os ricos devem, grandes e pequenas empresas devem. Agora, imaginam quem tem poucos recursos e muitas necessidades. É comum alguém ter que administrar situações e até dívidas do falecido. No nosso caso, meu pai faleceu há um ano e poucos atrás, e a gente foi para fazer o inventário, e uma das coisas que eles falaram para a gente é o seguinte: o morto não paga dívida, mas os vivos sim. E se o falecido ele deixou bens, quem fica com os bens herda também a dívida, deve pagar a dívida. E assim foi feito. As dívidas que o meu pai tinha não era grande, mas era controladas, era tudo já planejadas, e as pessoas dentro do inventário, tudo que foi feito, fizemos dentro da legalidade e pagamos todas as dívidas como havia planejado, mesmo quando meu pai ainda em vida, também honrando o seu nome. Sabe, gente, essa mulher, quando ela está no momento de maior dificuldade da sua vida, o credor querendo levar os seus filhos, enlutada, angustiada, sem o marido, ela procura a pessoa certa. Quando nós estamos com problemas, nós devemos pedir ajuda a pessoas certas. Como pensar aqui? Se você está com um problema, talvez de dinheiro, precisa procurar alguém que vai te ajudar nessa questão financeira. Está com problema de orientação jurídica, procura um advogado. Está doente, procura um médico. Está querendo conversar, procura um psicólogo. Então há sempre pessoa certa para ajudar a gente em momento certo, diante das necessidades que temos. Problema dos olhos, procura um oftalmologista. Problema de dente, procura um dentista. Enfim, sempre nós vamos ter alguém, pessoas certas, a quem nós podemos recorrer em detrimento dos problemas que a gente está enfrentando. Essa mulher vai ter um profeta. Talvez esse homem falecido fosse até um dos discípulos do próprio Eliseu. E Eliseu pergunta para aquela mulher: o que eu posso fazer? O que eu hei de fazer? E com essa pergunta ele está dizendo assim: eu não tenho solução para o seu problema. Ele está dizendo: eu sou incapaz de resolver o seu problema. Mas o que você tem? Eliseu era um homem de Deus, Eliseu andava na direção de Deus, Eliseu tinha a missão de ouvir de Deus e falar ao povo, tinha a missão de ouvir o povo e falar para Deus. E Eliseu então pergunta para ela: o que é que você tem em sua casa? Aquela mulher olha para ele e fala: eu não tenho nada. Ou seja, eu também não tenho a solução para o meu problema, eu também não sei o que fazer, é por isso que eu estou pedindo a sua ajuda. E você também diz que não pode fazer nada, mas eu tenho uma botija de azeite. Para dizer que não tem nada, tem uma botija de azeite. Uma botija de azeite é equivalente, dependendo do recipiente, a 1 litro. Ou talvez um pouquinho mais, porque não era... Naquela época as vasilhas, as medições não eram semelhantes à nossa, porque hoje nós temos as coisas todas industrializadas. Naquela época não, era tudo muito mais rústico, mais manual as coisas. E ela disse: eu tenho. E ele disse: então você traz essa. Então o que você vai fazer? Você tem uma botija de azeite? Tenho 1 litro de azeite, um recipiente de azeite. Ele disse: você vai pedir muitas vasilhas emprestadas.
pedir vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, mas não poucas. Quando a gente pensa, voltando aqui, quando ela diz uma botija de azeite, parecia insignificante, até porque ela disse que não tinha nada. Depois ela se lembrou, na hora que tinha uma botija de azeite, porque era insignificante diante da necessidade que ela tinha. Mas sabe, queridos, se a gente vai para o Novo Testamento e olha para Jesus, quando aquela multidão de quase 20 mil pessoas, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, era tarde, estava com fome, não tinha para onde ir, nem 200 denários não dava para comprar pão para aquele povo tudo, e não se achava pão para comprar, nem que tivesse o dinheiro. Jesus disse que alguém aparece lá com 3 peixinhos, 5 pães, e Jesus ora e multiplica e alimenta uma grande multidão. Sabe, parece que Jesus, ou em muitas ocasiões da Bíblia, Deus vai usar aquilo que nós temos, porque aquilo que nós temos, Ele já nos deu anteriormente. E quando, voltando ao texto, Eliseu manda aquela mulher pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, mas ele diz lá, não poucas. Essa família deveria ter um bom relacionamento com a sua vizinhança, caso contrário não teria onde guardar o azeite e não teria acontecido o milagre como foi feito. Obviamente que Deus faria de outra maneira, mas porque Deus é Deus, Ele é Senhor da eternidade e das nossas vidas. Os recipientes da época eram feitos de couro, também eram feitos de barro, e também alguns, como os odres de guardar vinhos, era usado madeira, mas não madeira no sentido como hoje. O mais comum entre eles era o couro e o barro. Na minha época de juventude a gente tinha uma espécie de planta que a gente chamava de purunga, ou uns chamavam de cabaça, outros chamavam de cacimba, que a gente carregava água para levar para a roça. E caso a gente deixasse aquilo cair, quebrava, porque aquilo é ressecado, quebrava e perdia o recipiente de guardar e carregar água para a roça. Mas, meus irmãos, se você ou sua família tivesse que depender de seus vizinhos, o milagre para resolver seus problemas através do seu bom relacionamento, da sua boa convivência, será que aconteceria? Hoje o nosso sistema que nós moramos em ruas, tudo planejadas, as casas são pertinho da outra, mas quem mora no interior, no sítio, já não é assim, as casas já são mais distantes, e nem sempre você tem um vizinho tão próximo para você conseguir resolver o problema. A gente não sabe como se aquela mulher tinha tantos vizinhos por perto, mas a grande verdade é que ela vai atrás, ela consegue bastante vasilhas, mas o profeta diz, você entra na sua casa e fecha a porta. Ela foi, conseguiu bastante vasilhas, entrou na sua casa, fechou a porta, e o profeta disse, você vai derramando o azeite, quando encher a vasilha você coloca a parte. Ele deu as instruções, porque ele estava seguindo a orientação de Deus certamente, para que o milagre pudesse acontecer. Existem muitas coisas. E aquela mulher foi colocando o azeite e ela diz, traz outra vasilha, filho. E o filho diz, acabou. E o azeite cessou. A mina secou na hora. Você já imaginou o tamanho do milagre? O azeite naquela época, principalmente de oliva, era um produto caro.
além de servir para alimentação, servia para ungir, tinha algumas ramificações da questão dos produtos da oliveira, que servia também para fazer cosmético. Era um produto caro, tinha muito valor. E você imagina que de um recipiente, eu estou falando de 1 litro, mas talvez poderia ser menor, você fazer jorrar talvez dezenas ou centenas de litros, nós não sabemos a quantidade, mas a grande verdade é que da mesma proporção que Jesus multiplica, ou que Deus multiplica os pães na pessoa de Jesus e alimenta tantas pessoas, Deus está aqui presente, multiplicando o azeite para abençoar a vida daquela mulher, para livrar os seus filhos da condenação, da escravidão, talvez da vida inteira. Sabe, meus irmãos, o azeite tipifica a pessoa do Espírito Santo na Bíblia. E na verdade, qual é a missão do Espírito Santo? É vir e nos encher, e através de nos encher, fazer de nós fluir como um rio de água viva, para abençoar outras pessoas, para tirar essas pessoas do caminho da condenação eterna, para uma vida de libertação em Cristo, para que possam ter uma vida livre. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, na verdade, há um significado espiritual muito forte quando nós pensamos em azeite. Mas, meus irmãos, essa mulher, ela entra na sua casa, fecha a porta, e todo esse milagre acontece fora do olhar dos vizinhos. Embora tenham emprestado as vasilhas, eles não puderam perceber, ver o que estava acontecendo. Existem muitas coisas particulares que devem ser preservadas em família. Há um ditado popular muito antigo, que talvez todos nós conhecemos, que roupa suja se lava em casa. Ensinamento dos filhos, discussão do casal, deve ser em casa. E Jesus narra um texto dizendo assim: mas tu, quando orares em casa, entra no seu quarto e, fechando a sua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Nós estamos falando aqui muitas coisas que acontecem em casa. Culto doméstico, por exemplo, em casa, em família. Em família, nós, nesse período de pandemia, nossa família, já lemos um livro, já citei ele aqui, o Coronavírus e Cristo, John Piper, pastor. Nós cantamos todos os hinos conhecidos do cantor cristão e meditamos na palavra diariamente. E agora nós vamos voltar a aprender os hinos que nós não sabemos do cantor cristão. E vamos chegar ao final, certamente. Meus irmãos, muitos problemas poderiam ter sido evitados se nós fechássemos a porta e compartilhássemos com o cônjuge, com os pais, com os filhos. A gente sabe da história de Rebeca e de Isaac. Rebeca poderia ter evitado muitos conflitos entre ela e o seu marido, entre os filhos, que jurou matar o outro, viveu longe, perseguido por muitos anos. Rebeca teve que enganar seu marido, ensinar seu filho a mentir, mentiu para Isaac, porque ele já não enxergava, colocou uma pele de cordeiro, a roupa do irmão, e fez uma comida. Tudo se tornou uma mentira, uma falcatrua, para ludibriar um idoso, já que não enxergava, para abençoar o filho, enquanto o anjo tinha falado para ela:
o mais velho servirá ao mais novo. Se ela conta para Isaac, se ela conta para os filhos, estava resolvido o problema, porque não fechou a porta para compartilhar das coisas que se resolve ou que se poderia resolver entre família. Fica aqui, meus irmãos, uma lição para nós. Quando a Bíblia diz: entrando no teu quarto, fecha a porta. Há muitas coisas que devem acontecer entre nós, a nossa família, e nessa época de pandemia, Deus está nos dando essa oportunidade de em família buscar o Senhor, em família resolver os nossos conflitos e em família invocar o nome do Senhor, porque muitos milagres acontecerão em família, com a porta fechada, e isso será publicamente divulgado depois, porque o próprio Deus terá o cuidado de o fazer, de acordo com o texto. A viúva vai ao profeta e pergunta o que fazer com a bênção. Ela ficou extasiada, eu quero dizer, em estado de êxtase, de tanta alegria. O que fazer com tanto azeite? Da onde surgiu tanto? Sabe o que isso significa para mim e para você, queridos? Humildade significa consideração, e eu digo gratidão. Quantas pessoas pedem ajuda, pedem orações, ao ser abençoados, não se lembra de agradecer, ou pedir ajuda como proceder, como gerenciar, como aquele empreendimento ou aquela situação tão abençoada que está vivendo e que outrora tanto desejava. Eu estou querendo dizer, a conquista de uma casa própria. Às vezes a pessoa entra na casa e esquece de celebrar, de fazer um culto, de agradecer. Eu estou dizendo aquela aquisição de um carro, aquela formatura, aquele curso que você fez, aquele novo emprego. Isso acontece com a gente na igreja. Quando a gente sabemos, a gente fica surpreso. E às vezes a gente pergunta: mas é seu esse carro? Ou você está morando numa casa própria? Ou você agora conseguiu isso? A pessoa responde: o senhor não sabia, pastor? Já faz tanto tempo. Às vezes a pessoa entra até em outras armadilhas, outra enrascada. Mas, meus irmãos, essa mulher foi inteligente. Se seu marido a deixou em situação desesperadora, ela não queria fazer o mesmo com os seus filhos. Na verdade, ela queria pagar a dívida e livrá-los da escravidão. Na verdade, ela queria viver em paz com eles. O que você está precisando, meu querido? Jesus perguntou ao cego: o que você quer que eu te faça? Jesus tinha a solução. A solução pode estar a seu alcance. Apenas busque a orientação dele. Na verdade, Jesus nos diz que Paulo fala que, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nos opera, a Ele deve ser dada a honra, a Ele deve ser dada a glória, aqui na igreja e em todos os lugares. Efésios 3, 20 e 21. O que devemos fazer nesse momento de dificuldade? Buscar orientação nele. E Jeremias disse: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor espera que nós busquemos a orientação dele, porque ele tem a solução para o meu e para o seu problema.
Em tempo de pandemia, em tempo de dificuldades, de finança, trabalho, devemos continuar confiando e buscando a orientação do Senhor, porque Ele nos dá infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Que Deus nos abençoe e nos dando sabedoria, entendimento, humildade para pedir ajuda, para ajudar a quem precisa, para confiar no Senhor, e Ele sabe realmente do que precisamos. Eu ouvi uma história há muitos anos de que uma mulher, o marido estava muito doente e ela tinha 6 filhos, e ela foi no armazém comprar alguma coisa. Quem é mais da minha idade, dos 40 para lá, dos 50 para lá, sabe muito bem o que é armazém. Eram grandes mercados que havia nos interiores e que vendia de tudo. E quando aquela mulher chegou naquele armazém, o marido dela já devia lá e não tinha mais crédito. E aquela mulher chega, fala para aquele homem que ela precisava de alimentos. E o homem falou que não podia vender porque ela não tinha como pagar, às vezes o marido dela nem ia sobreviver. E aquela mulher, muito triste, fala: Senhor, mas por favor, me ajuda, eu preciso. E aquele homem estava atendendo outras pessoas, começou a zombar dela e dar algumas risadinhas lá. E não sei se vocês lembram antigamente, quem lembra de armazém lembra disso. Tinha umas balanças que tinham uma bandeja bem grande, onde as pessoas colocavam coisa ali para pesar, aquelas balanças de varão. E diz que o homem falou o seguinte: tinha um senhor ali em pé, sendo atendido pelo homem do dono do armazém, falou: vende para a mulher, vende para a mulher. E o dono do armazém falou assim para ela: tá bom, senhora, eu vou te vender, coloque o seu pedido aí, e o peso desse... A senhora tem uma lista? Tem uma lista. O peso dessa medida, o peso desse papel, o que der, a senhora não precisa pagar. A mulher colocou o papel lá, disse que a balança, caiu de lado. E aí foi colocando comida, arroz, feijão, tudo que ela precisava. E a balança não virava. E aqueles homens ficaram assustados. E quando já havia muita coisa que não estava cabendo mais sobre aquela bandeja, e aí diz que a balança virou e ficou equilibrada. E aí aquele homem assustado pegou o papelzinho da mulher, e quando ele abriu para ver a lista, o que tinha? Sabe o que estava? A lista que estava naquele papel estava escrito apenas isso: Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. Gente, essa é uma história contada como verdadeira. Deus sabe do que você precisa. Você só precisa recorrer a Ele, porque Ele é o Senhor da eternidade, é o dono da minha e da sua vida, é o dono da bênção. Tem um cântico muito antigo que diz: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não te desanime com a sua cruz, o que tu precisas, conta para Jesus. Conte para Ele, fale para Ele, confie. E às vezes é necessário você fechar a porta, fecha a porta do quarto e entrega os seus problemas ao Senhor, porque Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar.
Deus querido, no nome de Jesus, o Senhor sabe qual o valor que tem a minha família. O Senhor sabe qual o valor que tem a família dos meus irmãos, em particular cada uma. O Senhor sabe qual o valor que tem as nossas famílias juntas. Juntas nós formamos uma sociedade, juntos nós formamos uma igreja, juntos nós formamos, ó Deus, uma força maior para vencer os problemas, as dificuldades. E assim como essa mulher viúva enfrentou muitos problemas, imagina aquele homem, talvez tenha morrido até de um infarto, nós não sabemos por que ele morreu, mas quem sabe, ó Deus, preocupado com a dívida. Deus, mas o Senhor foi tão misericordioso com aquela mulher, Deus, porque aquele homem servia ao Senhor, e a tua palavra diz que enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida supre as nossas necessidades, porque a tua palavra diz que enquanto nós dormimos, é o Senhor que dá o sono, é o Senhor e se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas. Ó Deus, é o Senhor que é a solução, que tem a solução para os nossos problemas. Aquela mulher vai até Eliseu, que busca a solução no Senhor. Eliseu estava dizendo: eu não posso, eu não tenho a solução, mas eu sei quem tem. O Senhor pode fazer infinitamente mais. E foi o que ele fez. De uma pequena quantidade de azeite, ele fez jorrar dezenas, quiçá centenas de litros de outros recipientes de azeite, da qual a mulher vendeu, pagou a dívida e ainda ficou com uma quantidade considerável para continuar vivendo em tempos de crise. Deus, na verdade nós estamos vivendo um tempo de crise também, crises emocionais, crise administrativa no nosso liderança política, e muitas pessoas tendo crise, ó Deus, de alimentos, outros de remédios, e outros, Senhor, ainda vivendo um momento de luto, de angústia com alguém da família doente. Ó Deus, tem misericórdia, vem intervir no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, dê condições para os nossos irmãos, para que tenham recurso financeiro para suprir as suas necessidades, assim também para contribuir na tua causa, para que, Deus, nós temos missionários, temos tantas pessoas que dependem das ofertas, dos dízimos das suas igrejas, e que dependem dos seus membros. Continua, Pai, nos abençoando, continua nos fortalecendo, continua nos orientando, continua, Pai, nos sustentando com a sua graça, com a sua misericórdia. Ó Deus, nos ajude a sermos bênção na vida do nosso irmão, do nosso vizinho, assim como aqueles vizinhos foram bênção na vida daquela mulher, emprestando as vasilhas. Que assim nós também possamos ser na vida do nosso próximo. Às vezes, ó Deus, a necessidade hoje não é vasilhas, mas é dar uma carona, é uma cesta básica, é comprar um remédio, são tantas outras, ó Deus, necessidades que podem ser, que surgem, que devem serem supridas, e que o Senhor nos dê sabedoria, e que o Senhor nos abre o coração, para que possamos fazer com amor. Qual é o adorno dessa vida? Qual o enfeite? É o amor. Nós cantamos isso. A alegria é concedida pelo amor. Nós cantamos o hino: pois irmãos, ao teu vizinho mostre amor. Ao irado e muito furioso mostre amor. Nutre o amor. Deus, que as mensagens
cantadas, ó Deus, aqui demonstrada por esses vizinhos dessa mulher, ó Deus, possa ser a realidade da minha vida, das nossas vidas, para nutrir, ó Deus, o amor para com o nosso próximo. Se aquela mulher não tivesse sido acudida pelos vizinhos com as vasilhas, ó Deus, talvez ela não tivesse sucesso no milagre do azeite. É claro que o Senhor tem os meios de trabalhar, mas, Senhor, tinha a ver com o relacionamento dela com aquelas pessoas. Nos ajude, Pai, ao fazer o nosso melhor, pelos nossos e por aqueles que estão à nossa volta. Oramos, Pai, agradecido, ó Deus, pela chuva, por essa temperatura, que a graça do Senhor seja sobre nós, seja sobre o teu povo, que o amor do Senhor, ó Deus, que a gente tenha uma semana abençoada e que a gente tenha atitudes abençoadoras, que o amor do Senhor, que é tão grande, que a graça salvadora de Jesus e que as consolações do teu Santo Espírito, através do azeite, representado pelo azeite, nesta palavra, possa acalmar, ó Deus, e consolar cada vida, cada coração, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Um grande abraço, um abraço para as minhas crianças queridas, meus juniores, adolescentes, jovens e os valentes, as belas. A gente não esquece nenhum de vocês, as queridas mensageiras, os nossos mensageiros, embaixadores. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e que tenha muita paz. Estamos juntos, um grande abraço a você. Sinta-se abraçado, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a vocês e até breve, em nome de Jesus. A Deus supremo, benfeitor, vós anjos e homens dai louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória.